Presidente, gravação iniciada. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui a sessão. Estamos na nossa última reunião do ano, a reunião de dezembro de 2020. Estamos no dia 16 de dezembro de 2020, período da manhã. Então, eu vou aqui fazer um relatório dos processos que nós teríamos nessa reunião, nessa sessão, a parte da manhã do dia 16 de dezembro de 2020, e nós ficamos apenas com um processo em pauta. Então, depois eu vou relacionar aqui todos os processos que saíram de pauta. Antes, porém, eu vou aqui anunciar a presença dos nossos conselheiros, estão todos presentes. O conselheiro Mário. Presente, boa tarde a todos. Conselheira Ana Cecília. Boa tarde. Conselheiro Pedro Paulo. Sim, boa tarde. Conselheiro João Vitor. Boa tarde. Conselheiro Maurício. Boa tarde a todos. Conselheiro Marcelo. Boa tarde. Conselheira Rita. Boa tarde. Eu, conselheira Maria Helena, boa tarde. Estou presidindo a sessão. E agora, então, o primeiro processo da pauta, agora, né, desse último dia do primeiro período da manhã, seria o artigo 61 da pauta, contribuinte sede distribuidora, aliás, 61, 62, 63, 64 e 65, né, 61 a 65. Dirige a relatoria do conselheiro Maurício Righetti, sede distribuidora, os processos foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Depois nós teremos, então, o 66 da pauta, seja a autoria da conselheira Ana Cecília, contribuinte Honda Automóveis do Brasil Limitada. Foi retirado de pauta pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional. Depois, então, nós teremos o 67, aliás, 66, 67, 68... 68, né? 66 a 68, todos os contribuintes Honda Automóveis do Brasil, limitada, o primeiro deles foi retirado de 66, né? Foi retirado de pauta o Fazenda e Contribuinte, 67 e 68 foram retirados de pauta pelo contribuinte. Depois nós teremos, então, os processos de números 69 e 70, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, foram retirados de pauta a pedido do contribuinte. O contribuinte era AngloGold Ashanti Brasil Mineração Limitada. Depois, então, nós teríamos o número 71 da pauta. O 71 foi o que ficou, não é isso? Foi o que ficou. Isso é. Certo. Então, depois, quando nós terminarmos de julgar esse, então eu sigo aqui na pauta que os outros dois iria até o 73, né, da pauta, até o 72 da pauta, e já adianto que o 72 da pauta também foi retirado a pedido da PGFN, contribuinte era Banco Beck S.A. Então, nós ficamos apenas com o processo de número 71 da pauta, contribuinte, Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, GEEGT, recurso da Fazenda Nacional, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Passo ao relatório, então, presidente. Esse processo eu queria ter a ajuda aí dos colegas, é uma matéria conhecida, mas acho que tem umas nuances aqui que eu queria ouvir muito as opiniões aí dos colegas. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão tal, proferido na sessão de 1º de dezembro de 2010, que deu provimento em passe ao recurso voluntário, nos termos do dispositivo e ementa a seguir reproduzidos. Eu reproduzi o dispositivo do acórdão e ementa. O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: abono desvinculado do salário. É assim que está descrito. Em suas razões, a Ecursais, a Fazenda Nacional aduz em síntese que somente o abono desvinculado do salário por previsão legal não integraria o salário de contribuição nos termos do artigo 28, parágrafo 9º, 7 da Lei 8.212 de 1991 e artigo 214, parágrafo 9º, 5J do Decreto 3.048 de 1999 e ainda do artigo 457, parágrafo 1º do Decreto
5.452 de 1943 CLT. Que o legislador foi sábio ao prescrever que o abono pago ao empregado para não integrar o salário deve ter sua natureza indenizatória determinada por lei. O contribuinte tomou ciência do acordo de recurso voluntário, do recurso especial, lhe deu provimento e apresentou as contrarrazões, nas quais defende a manutenção do recorrido com base em síntese nos seus próprios fundamentos do relatório. Passo a voto? Sim, sim. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade dele, conheço. Não teve questionamento sobre o conhecimento, estou conhecendo o recurso. Quanto ao mérito, conforme relatório, a matéria devolvida ao colegiado é incidência de contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de abono, conforme descrição dos fatos do auto de infração no trecho a seguir reproduzido. Aqui eu vou descrever, estou reproduzindo o trecho da descrição dos fatos do auto de infração. Aspas. O pagamento efetuado pela empresa a título de abono salarial 2001-2002, pago em conformidade com o dissídio coletivo, TRT no tal, e a título de abono extra, acordo 2001-2002, pago em conformidade com ata de reunião extra acordo 2002, pago em conformidade com ata de reunião de diretoria número 2047, realizada em 28 de fevereiro de 2002, decorrente de contrato de trabalho dos empregados e é fixado de forma proporcional à remuneração oferida por cada trabalhador, tornando evidente que o pagamento se reveste de caráter remuneratório. Pois bem, digo eu, a matéria está disciplinada no artigo 28.1, parágrafo 9º, item 7 da Lei 8.212, que eu peço licença para não ler. Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que abonos pagos por força de convenção coletiva, quando expressamente desvinculado do salário, e com eventualidade não integram a base de cálculo da contribuição social. Essas decisões levaram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o parecer PGFN-CRJ número tal, número 2014-2011, e com base neste, o ato declaratório número 16 de 2011, pelos quais autoriza, aspas, a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recurso, bem como a desistência do já interposto, desde que inexista outro fundamento relevante sobre os referidos abonos, observadas as condições acima referidas. Diante desse quadro, para a solução da lide, não há outro caminho que não de verificar se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam terem sido pagas por força de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem desvinculadas do salário. Conforme relatório fiscal, trata-se de pagamento de duas parcelas, ou de dois tipos de abonos a título de abono. A primeira, com base no dissídio coletivo, e outra, conforme a sua própria denominação, extra-acordo, conforme trecho do relatório fiscal reproduzido acima. De plano, portanto, parte do abono pago não tem por fundamento dissídio coletivo ou mesmo acordo, tendo sido pago por mera liberalidade da empresa. Não se trata, neste caso, de situação tratada ou referida, enfrentada pelo parecer. Já o abono pago por força de convenção coletiva, penso que se enquadra na hipótese referida no parecer da PGFN aprovado pelo ministro da Fazenda e do qual resultou a edição do ato declaratório 16 de 2001. Para maior clareza, reproduz a seguir fragmento do parecer relevante para o caso. Aí diz o parecer seguinte: o entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único concedido em convenção coletiva de trabalho sofre a incidência de contribuição previdenciária porquanto ostenta a natureza salarial. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito do STJ, posicionamento segundo o qual o abono único estabelecido em convenção coletiva de trabalho, a teor do artigo 28, parágrafo 9, a linha E, item 7 da Lei 8.212, não integra a base de cálculo do salário de contribuição, quando o seu pagamento carecer do requisito da habitualidade, o que revela a eventualidade da verba,
e não se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral. Desse modo, configurada a ausência de vinculação à remuneração do trabalhador, citada verba restará desprovida da natureza salarial, razão pela qual sobre ela não haverá incidência de contribuição previdenciária. Trata-se de abono único, portanto, não habitual, e seu pagamento não está atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral, sendo pago, inclusive, aos aposentados. Também não identifiquei nenhuma cláusula que vinculasse o pagamento do abono à eliminação de qualquer outra vantagem devida aos empregados. Confira-se. Eu li o trecho aqui da convenção, que inclusive teve dissídio, né, nesse caso aqui, tá? Abono. A CEE pagará aos seus empregados, aos aposentados, ex-autárquicos e aos aposentados seletistas que recebem complementação temporária de proventos de aposentadoria, um abono único equivalente a 35%, observado o que segue. Para os empregados ativos, o percentual do abono incidirá exclusivamente sobre os seguintes valores vigentes no mês de abril de 2002. Salário nominal por atividade adicional por tempo de serviço anuênios, periculosidade pro labore por decisão judicial, gratificação de confiança e gratificação de confiança incorporada à gratificação de farmácia. Já os aposentados ex-autárquicos e aposentados seletistas, que recebem complementação temporária de proventos de aposentadoria, o percentual incidirá sobre o valor da complementação paga pelo CEE no mês de abril de 2002. Para os assistidos pela Eletros, vinculado ao CEE, esta oficiará aquela fundação para providenciar o pagamento deste abono, que incidirá sobre os proventos de fundação de abril de 2002, na forma da letra E abaixo. O abono, hora concedido, não se constitui em parcela de natureza salarial, não se incorporará ao salário, remuneração ou complementação de aposentadoria para qualquer efeito. O abono será pago em 5 parcelas mensais consecutivas a partir de maio de 2002, equivalendo cada uma a 1/7 do total, sendo que nos meses de maio de 2002 e julho de 2002 pagará o equivalente a 2/7 do valor total. Nessas condições, penso-se aplicava a hipótese referida no artigo 62, parágrafo 1, 2e abaixo reproduzido. E, embora pessoalmente entenda que o pagamento de abono tenha natureza remuneratória, não é o caso de se manter exigência, desde que a própria Fazenda Nacional expressamente se manifesta no sentido de desistir de eventual embate judicial a respeito do tema. Aí eu cito o dispositivo do regimento e do provimento parcial. Aí é que eu fiquei assim numa dúvida, porque... Parcial por quê? Porque, como viu, na verdade, tem 2 parcelas de abono, uma que é com base no dissídio, e aí ela também pagou um abono extra-acordo, e eu entendo que é por mera liberalidade. Outro ponto é que eu olhei a nossa jurisprudência, o que a gente tem decidido, e naturalmente não por unanimidade, né, porque nesses casos de abonos pagos, quase sempre, eu não vi nenhum caso, mas é possível que tenha, ou o dissídio ou o acordo estava vinculando o pagamento de abono à substituição de algum outro tipo de verba, ou não era convenção, era acordo, né? E nesse caso eu achei que é uma situação bem típica, né, daquilo que está no parecer da PGR. É dissídio coletivo, é convenção coletiva. Não tem na cláusula nenhuma vinculação, não é uma substituição por nenhuma outra verba. Além disso, é um abono que é pago, inclusive, aos aposentados. Pensionistas, portanto, eu entendo que está se enquadrando aqui na hipótese da PFN, é por isso que neste caso aqui, eu não estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional em relação a essa parcela. Pois não. Só uma dúvida, foi aplicado o parecer no acordo recorrido? Hã? No acordo recorrido foi aplicado já o parecer, não? Foi aplicado? Eu não lembro, não, eu posso olhar rapidinho aqui, que eu tenho que separar. Não, é só para... Não, é porque eu não... É porque eu estou achando que quando você falou que é uma situação assim, eu estou pensando em termos de conhecimento aqui. Na verdade, é possível que tenha esse problema também.
Porque teria alguma, tem uma parte que é extra curso. Nessa eu não tô, tô mantendo a exigência. Sim. Estou abrindo. Eu acho que não foi aplicado parecer, porque o acordo é de 2010 e o parecer de 2011, né? Pode ser. É antigo. Mas vocês entenderam, né? Eu entendo nesse caso aqui que é a situação bem típica daquilo do que está no parecer. Eu estou encaminhando nesse sentido, mas eu estou aberto ao debate, à discussão. O abono, a parte que não é extra, né? Aquela que está... Não é extra, que está na convenção... Pelo que eu vi, né, Pedro Paulo, então você está dando provimento para aquilo que a gente trata como abono único, né, que é o que está previsto em acordo, convenção coletiva... Aqui no caso negando, que é da Fazenda, né? Isso, é da Fazenda? É da Fazenda. Porque eu estou olhando aqui no estoque, é porque teve recurso do contribuinte também, mas não foi admitido. Né? Não foi acolhido, não foi Certo, mas aí tem uma parte, quer dizer, que é o que é chamado extra acordo, Isso. que foi decidido, inclusive, numa assembleia, numa reunião de diretoria. O documento é esse. No que você está dando, aliás, no que você está negando provimento, está de acordo com a jurisprudência da turma aqui, né? Que é uma coisa que se assemelha, não, é o que a gente trata como abono único. O que você está negando provimento é uma remuneração que não está enquadrada nesse conceito, porque é inclusive feito independentemente de estar previsto em convenção ou acordo coletivo. Acho que não, é isso mesmo, só que ao contrário, onde você falou negando, estou confundindo. Agora, tem Pedro, qual que foi pago proporcional aqui ao salário? É o extra acordo ou ambos? Não, o do dissídio. O outro não é esse, o outro é irrelevante isso. Mas não é que seja proporcional, ele tem uma base de cálculo e uma parcela salarial, é um percentual. Aí eu vou reler aqui que ele diz sobre as rubricas sobre as quais incide, né, do salário. Porque no acordo ele diz que paga aos aposentados, são várias categorias, né, os ativos, aposentados, ex-autarcas. Aí ele disse, para os empregados ativos, o percentual do abono incidirá exclusivamente sobre os seguintes valores. É o salário nominal, produtividade, adicional de tempo de serviço, anuênio, periculosidade, prolabore por decisão judicial, gratificação de confiança e gratificação de confiança incorporada à gratificação de farmácia, que também são a verba deles lá. Isso aí eu não vejo muito problema, porque, na verdade, ele tem que ter alguma base, né? Porque, assim, eu tenho dúvida se quando se define um valor como parâmetro, aí começa a oscilar esse abono a depender de quanto a pessoa ganha, se isso é um abono único, assim, se é único no sentido de único, mesmo valor para todos, ou é único... Porque isso teria vinculação com o salário, né? A rigor, assim, essa é a minha dúvida, porque... Também tenho dúvida. Se essa questão de ser único é único, valor único para todos, independentemente da faixa salarial, porque eu acho que eu já fiz voto, salvo engano, acho que foi até um João Vitor Virgil, que eu acho que era com relação a ele tomar como base, como parâmetro, uma parcela do salário, né? Aí eu tenho dúvida se era acordo, né? Oi? Eu fiz um voto seu, inclusive, só lá que no caso era acordo. Lá, então, ainda tinha esse diferencial, né, de ser um acordo, né? Ainda tinha o famoso aí plus a mais, né? Exatamente. Mas esse caso do abono único, apesar dele falar abono, não poderia ser considerado como um ganho eventual? Porque o abono, para ser único ali, para ser desvinculado, teria que ser totalmente desvinculado do salário, né? É o que fala o artigo.
E eu estou até lendo aqui o acordo recorrido também, ele não faz essa diferença, né, Pedro? Ele fala, os abonos, o abono ele era eventual, porque foi pago num único período, e era previsto em acordo em dissídio coletivo, né, em acordo coletivo, que eu acho que é o que ele diz. Aí a questão do eventual é que tem a divergência aí, né? Ele não entra que eventual é aquilo que não é... Eventual é aquilo que não é previsível, né? Aí, nesse caso, ele está chamando de eventual aquilo que paga uma vez, uma, duas, sei lá. Depende do... Aí tem uma divergência com relação a interpretar aí a questão da eventualidade, né? É porque muita gente interpreta eventualidade como sinônimo de habitualidade. Então, positivo. É isso, Mário, isso aí. Habitualidade é uma outra coisa que está prevista lá no artigo 28. Sim, eu também entendo assim como você. Me parece que o acordo recorrido deve ter ido nessa linha, né, Mário? De entender que eventual aí, não eventual é alguma coisa que é habitual. Né? O acordo recorrido conclui no voto vencedor o item 14, e no caso concreto é notável que os abonos pagos pela recorrente se enquadram perfeitamente na hipótese da exclusão da tributação acima mencionada, visto que não há habitualidade nem majoração na remuneração mensal do salário dos trabalhadores, além do que o pagamento foi realizado por força de acordo feito nos autos do dissídio coletivo, cujas cláusulas estabelecem as condições e os critérios. Vale destacar que, ainda que o abono concedido pelo empregado, deve ser empregador, né? Apenas abrange o exercício de 2001 e 2002, de forma isolada, o que reforça ainda a tese da ausência de continuidade do referido benefício de caráter indenizatório. Aí, no caso, o recorrido ele tem uma premissa falsa que ele fala dos dois abonos foram concedidos. Na verdade, é só um, né? O outro não tem acordo, não tem convenção, não tem nada. Essa questão eu estou no dúvida aqui. Ele ouviu o colegiado também. Mas eu, na verdade, eu me posicionei nesse sentido em função de entender, né, que se enquadra na hipótese do parecer da PGFN, até porque eu não fosse isso, eu pessoalmente entendo que abono, sem ser abono, não ter abono, tem natureza remuneratória. Né? Mas porque a PGFN fala no caso de abono único previsto em dissídio coletivo, e é o que trata lá, um abono único concedido em dissídio coletivo, ponto. Aí outra discussão que tem é não vinculado ao salário, o que significa isso? Pois é, porque a vinculação que o Maurício estava tratando, me parece que, não sei, Maurício, eu até me lembro do seu voto, abri aqui para dar uma olhada, mas isso no seu voto não está claro, se essa vinculação, se o simples fato de ser um percentual do salário, para você, representaria vinculação. Eu não necessariamente vejo isso como vinculação, porque isso aí geralmente são aqueles base, né? que se faz, né? A gente já discutiu isso, acho que há muito tempo, com aqueles adiantamentos que se faz antes do acordo, da convenção coletiva. Então, mas aí entra a discussão do que é único, né? Ele é único em que sentido? Ele é único em ser recebido uma vez só, ou ele é único no sentido de ser o mesmo para todo mundo? Essa é a questão. Porque se ele for no sentido de ser único, por exemplo, a empresa vai pagar um abono de R$100 para todos os funcionários, aí, ou R$1.000, o que seja, né? Independente da faixa de salário. Isso aí é um abono único, ou mesmo você variando o abono, a depender da faixa de salário, né? Proporcionalmente a pessoa ganha, mas pagando uma vez só, isso é abono único? Eu acho que talvez, se você considerar que esses abonos eles são pagos como uma espécie de, não é de antecipação, acaba sendo antecipação, mas em razão da postergação das discussões que vão lá se resolver num acordo, numa convenção coletiva, o fato de ele ser pago proporcionalmente ao salário talvez não seja um empecilho e tal.
E eu vejo aqui que o recurso da Fazenda é só em relação a ser desvinculado do salário sem base legal. Assim, entende que tem o acordo, o paradigma e o recurso da Fazenda é no sentido de que não pode, porque teria que ser a desvinculação do salário legal, por lei. Não é isso? Essa é a tese, né? Que é uma tese. Nem vejo único, nem vejo falar em único aqui. Em nenhum momento eu vi falar em abono único. Quem está falando é a gente aqui, mas eu não vi isso. Eu não sei se eu estou enganado. Não, mas a desvinculação do salário é porque a norma que prevê a não incidência desse fala em abono único não vinculado ao salário. Por isso que. Pois é, e aí quando tem aqui os argumentos e o acordo de corrida, é que é assim, não, se entende que tinha que ser uma desvinculação por força de lei. É isso? É, porque eu acho que é muito radical, porque se for uma desvinculação por força de lei, ele precisava do parecer, né? Não precisava de parecer, nem de convenção, nem de nada. Não, mas é isso que eu estou querendo dizer, isso tudo foi antes. É isso. Foi antes do parecer. Hoje, em face de uma verba dessa, haveria recurso para dizer que Tereza, isso foi antes do parecer da PGF. E por isso que eu perguntei se tinha sido antes. Para mim, é interessante a gente ver o porquê, né, de ter o recurso, sei lá. Eu não vi aqui diferenciação, assim, entre essas dois pedaços do abono, assim. Bom, não vi diferenciação no recurso, né? Não, eu não entendi. Não tem diferença entre dois pedaços, o que tem a Não, das duas como se fossem duas verbas pagas com fundamentos diferentes. Isso, é isso que eu estou falando. Nem o recorrido e nem o recurso. Exatamente, nem o recurso. Eu vi essa... Bom, mas é porque por causa do artigo 28 aqui, vai fazer a diferença aqui. Né? Mas a questão, Pedro, acho que com relação às verbas que foram pagas fora do acordo, o acordo recorrido parte da premissa equivocada de que tudo tem acordo. Certo. A gente não teve embargos nesse ponto para falar, olha, uma parte dessa verba aí nem acordo tem. E o recurso também no o recurso também. Só embargaria, né? Eu acho que só tivesse percebido isso, não sei. Eu acho que o único argumento que a gente, partindo da premissa de que o acordo considera que tudo está incluído no acordo, eu não sei se a gente poderia agora fazer essa, não sei, O prefeito eu acho que é mais prefeito de conhecimento, né? Que a gente não... Eu acho prefeito de conhecimento, porque tem mérito. Na hora que você abre a discussão de mérito, aí ele... Até porque em outras situações a gente conhece por uma razão e tem dado ou negado provimento com base no fundamento. A questão do auxílio alimentação. Substitui o salário, que no acordo recorrido fala só que coisa assim. Fala só que de auxílio alimentação, quando o acordo recorrido falava que era pagamento in natura e a gente via que o lançamento era de vale, a gente mantinha a premissa do recorrido. Não, Rita, não. A gente só para efeito de admissibilidade. A gente, lembra até, teve um caso desse parecido com multa, que você disse, mas a gente então vai manter uma multa que nem existiu, lembra disso? Que falava no acordo depois uma multa, mas a gente vai falar de uma multa que nem existiu, a gente vai decidir. E aí a gente, na hora do mérito, a gente tem que ver o que está mesmo, né? Se a matéria subiu, a matéria foi todas essas verbas aí. Eu me lembro, nós temos há bastante tempo. Eu estou te ouvindo, Mário. A gente sempre fez uma discussão aqui, que acho que tem muito tempo que a gente não conversa sobre isso, que uma coisa é o conhecimento. Agora, ultrapassar a questão do conhecimento, eu acho que dá para ultrapassar a questão do conhecimento, o conhecimento é tranquilo. Quando a gente for analisar o caso concreto, a gente tem que analisar de acordo com o que nós temos nos autos. Acho que não tem esse impedimento todo para que a gente faça o que o Pedro Paulo fez aí, por exemplo, que é verificar que são duas coisas diferentes e cada uma, sob a ótica dele, tem um tratamento distinto. A gente está em face dessa situação a toda hora com a questão da retroatividade benigna, que num caso de AI68, outro de
Então, se faz como sendo obrigação principal e vai pelo mérito, se aquela verba é tributável ou não. Na E aí, o acordo recorrido, Mário. quem entendeu como mérito, só que eu posso terminar, quando o acordo recorrido explica que aquilo ali não é tributável, vai pelo mérito, não pela obrigação acessória em si. Aí a Fazenda traz quando traz um paradigma que se contrapõe àquilo que está no acordo recorrido, a gente vê se tem segmento, se demonstrar que tem segmento, mas depois, lembra que você falou, velho, mas a gente não vai aqui tratar uma verba que nem existiu aqui, né? Então a gente aí faz isso, mas aqui eu tenho vários passos aqui, ó. Pro conhecimento, tudo bem. Então. Pro conhecimento, tudo bem, mas na hora do mérito, isso aqui é um AI 78, isso aqui é um AI não sei o quê. A gente tem fotos, mas tem vários, assim, é bem recente. Desculpa o áudio do essa questão de conhecimento, depois que o superado conhecimento no mérito pode se analisar, enfim, tem uma amplitude maior de análise, isso não contraria o que foi decidido lá num processo em que o Maurício questionava a questão da decadência, de recolhimento antecipado, porque ontem quando nós discutíamos isso, Maurício inclusive batia nessa tecla de que não havia comprovação de recolhimento antecipado, e o colegiado entendeu, já no exame de mérito, entendeu que não, como o acordo recorrido partiu da premissa de que houve recolhimento antecipado, isso não poderia mais ser revisto. Então eu fiquei com essa mensagem, passa pelo colegiado, que naquela ocasião, então no mérito não se poderia reanalisar isso, e agora me parece, ao melhor juízo, que a gente está dizendo o contrário. Quer dizer, mas o acordo recorrido não falou isso não, no voto, no processo dele, o acordo recorrido não falou em pagamento, foi direto para a qualificadora. Não, você está falando de outro caso, né, João? Estou falando de outro caso. processo do meu de cessão de mão de obra. Isso, exatamente. Da Rita. Lá no processo de cessão de mão de obra, o colegiado entendeu que não poderia mais se analisar a questão de recolhimento antecipado, porque o colegiado recorrido tinha partido dessa premissa, que não poderia mais ser revolvida no mérito. E agora, me parece que a gente está concluindo o contrário, que pode ser revisto, porque ultrapassou o mérito, pode se analisar, ultrapassou o conhecimento, melhor dizendo, poderia se analisar o mérito com maior amplitude. Então, assim, me parece que está havendo dois pesos, duas medidas. Eu tenho que olhar melhor, eu não me... Eu me lembro aqui, João, realmente, às vezes, pode ser que, pela discussão que a gente faz, pode ser que a gente acabe enveredando por algum caminho diferente, mas eu me lembro, vou voltar ao caso da alimentação aqui, que Maria Helena suscitou. O que eu já fiz? Eu já fiz muitos votos de alimentação, e, por exemplo, já no conhecimento já se falou, olha, essa alimentação aqui é em ticket. E aí trouxe paradigma, a Fazenda, não sei, a Fazenda ou o contribuinte, trouxe paradigma de ticket, a gente conheceu. Chegou na hora de fazer a análise de mérito, nós chegamos à conclusão que, na verdade, aquilo que estava no lançamento era alimentação in natura. Entendi. Né? E aí nós analisamos e afastamos a tributação, porque a alimentação in natura a gente não considera. Então, pode ser que, num caso específico, em razão então a gente até... Mas até eu vou olhar esse caso, mas tem alguma nuance, a gente pode ter alguma nuance, né? Mas... Entendi, obrigado, Mário. Obrigado. Eu acho que isso também ele pode tanto favorecer como sim, com certeza. Contra o contribuinte, você deixar, às vezes, de considerar uma situação de fato no recurso da Fazenda Nacional, que não foi arguída, né, que favorece o contribuinte, né? O que eu acho meio difícil você pode dar um negar de prova, né? Por outros motivos. Você não está vinculado à motivação do recurso, você pode dar ou negar provimento por outra motivação. No momento que você conhece, você não tem que se vincular aos argumentos do recurso. A Fazenda está pedindo tudo com um pressuposto, mas se você... Eu entendo assim, depois de conhecer e aí verificar as verbas específicas, se você entender que uma tem um fundamento em outra, eu não vejo... Agora, neste caso, pelo meu voto, eu teria que examinar essa situação pelo seguinte, porque a minha conclusão é de que a situação se enquadra na hipótese do parecer, a situação fática. Né, se enquadra na hipótese do parecer. Ora, mas só se enquadra na hipótese do parecer uma parte.
né? Se eu não puder fazer essa distinção, eu acabaria tendo que dar provimento ao recurso integral da Fazenda Nacional. Doutor Pedro Paulo, Pois não. essa parte do abono dos 35%, é que eu estou olhando o acórdão recorrido aqui. Ele seria esse abono extra? Porque eu não vi no acórdão recorrido eles tratarem desse abono específico. Eles falam, a turma recorrida, ajuda de custo, 50% salário, abono salarial 2001, 2002, que esse, pelo que eu entendi, é o que está em dissídio, e o abono extra acordo. No próprio relatório do acordo recorrido, ele se refere ao abono extra aqui. Ele diz assim, mais adiante aqui. Na folha 2 do relatório, fala assim, informa no recurso, informa que o abono extra acordo foi concedido nos termos da ata de reunião da diretoria e possui o mesmo caráter atribuído ao abono salarial, uma vez que apenas expande o benefício aos trabalhadores, tudo com a concordância do sindicato, tratando-se, portanto, de uma expansão do estipulado em dissídio, em benefício dos trabalhadores e tal. Tá, então é esse que é o abono extra-acordo, então. Perfeito. Então, tem de fato os dois, isso eu olhei com certo cuidado. Tem de fato essas duas parcelas. Foi dado um abono e, por liberalidade, né, a diretoria estendeu, ampliou, deu uma parcela adicional àquilo que estava. Realmente eu acho que é mais complexa aí, é que é o seguinte, o acordo recorrido, ele não diferenciou isso, não é isso? Ele não diferenciou isso, ou diferenciou? Eu acho que ele não diferenciou porque ele acolheu a tese, que é o que o contribuinte defende, que esse abono é uma mera complementação do outro que tem a mesma natureza, né? Mas eu acho que ele não está ignorando o fato que são duas coisas diferentes, não, né? Certo, mas o recurso não teria que ter feito essa diferenciação? Porque eu posso entender que o recurso é só em cima desse abono. O que seria um absurdo, porque se está sendo contrário a esse que é por convenção, o muito mais seria para o outro, né? Esse só que assim, não foi feito, essa filigrana, isso é um complicador mesmo. Bom, eu acho que a gente já pode votar? Ou querem discutir mais? Pode. Então você está dando provimento parcial, Mário? Desculpa, Pedro Paulo. Para restabelecer a contribuição sobre o abono extra-acordo. É isso mesmo, peraí. E para o primeiro você está aplicando, para aquele outro você está dando provimento. Exatamente. Está aplicando o parecer, não é isso? Exatamente. Conselheiro Mário. Aliás, já deu aqui, vou dar uma olhada nessa discussão que a gente fez no processo da Rita, que foi nessa reunião mesmo, né, Rita? Foi ontem, não foi? Foi ontem. Todo conhecimento, até para não incorrer em incoerência aqui, então acho que eu me comprometo a olhar. A princípio, eu vou acompanhar o relator, né? Eu acho que um desses abonos aí realmente está enquadrado no parecer da PGFN, o outro não está. Acho que é possível a gente adentrar mesmo no mérito a essas diferenciações que estão evidenciadas, inclusive, no próprio relatório do acórdão recorrido. E, então é isso, vou acompanhar porque eu acho que quando existe a previsão desse abono único lá em acordo, é possível de aplicar a jurisprudência que a gente já tem aqui, o parecer da PGFN, a despeito de ser um percentual, como o Maurício levantou aí na nossa discussão, e no outro caso não. Então, eu estou acompanhando.
Pedro, só rememora para mim, por favor, quais eram as condições do abono extra? Você O lembra aí de abono extra cabeça? não tem detalhes não, porque na verdade ele foi definido numa reunião de diretoria. Diretoria. Não tem, não tem acordo, não tem nada. A diretoria decidiu pagar um abono. Por liberalidade, né? Mas ele foi um. Aquele que você leu, era aquelas condições que você tinha lido, era do acordo, não era? Era do De acordo, dividir. da convenção, na verdade. Não, da convenção. Só se a gente localizasse no processo a ata da Assembleia. Eu só sei que esse acordo está previsto na ata da reunião de diretoria que previa pagar um abono aos. Ô Pedro Paulo, por que você incluiu e entendeu que se deu provimento para isso, hein? Para essa parte outra? Porque o acordo recorrido fala do abono desvinculado do salário por convenção. E o recurso fala isso, por convenção. Aí você tem um que não é por convenção. Será que isso foi dado, provimento, para isso? O provimento foi parcial, voluntário, lá no voluntário? Foi total. Então, se é total, se foi... Sim, mas teve recurso disso, isso eu não eu acho, se foi pedido, eu estou vendo aqui o acordo da... Foi Tá chovendo. parcial. A gente está chovendo na molhada, né? Ó, o entendimento acerca da não incidência das contribuições sociais sobre os valores pagos de abono desvinculados do salário por acordo, que estão consagrados pelo voto sobre o esforço. Esse outro abono não é. Antes de uma vez, gente. Eu tô assim. Porque a gente, por um lado, a gente tem todos esses nuances que falou aqui. Agora, a gente complementou recurso. Assim, eu estou achando que o acordo falou de uma vez. E tem a característica da outra, e é exatamente a motivação que você está fazendo a diferenciação, é porque ele não foi previsto, não é? Ele é extra-acordo. Qualquer coisa fala de acordo, toda a questão é acordo, em nenhum momento ele abre para outro tipo de acordo, de abono. E aqui o acordo depois todo o acordo é esse abono. Então eu tenho minhas dúvidas até se isso foi um exemplo. Assim. Você foi tirar isso do auto-infração. Foi? Não, eu tirei a diferenciação de um para o outro, mas o abono aqui é sempre tratado como sendo o mesmo abono, os dois aqui. Quer dizer, eu quero ver aqui o recurso da Procuradoria. Ela pede o abono, ela cita o convenção, previsto em convenção. Parece que ela cita. Eu fico só na dúvida, não sei se estou... Sabe, será que isso estava realmente... Você está trazendo para o julgamento uma coisa que nem entrou, se não entrou? Alguém tinha que ter visto, alguém tinha que ter embargado? Mas a própria fiscalização no relatório fiscal, pelo que eu estou olhando aqui, embora ela faça a diferenciação, como para ela a questão do acordo não era relevante, ela lança tudo como sendo uma coisa só. Ela não traz uma rubrica para acordo, abono de acordo e abono extra-acordo. Ela menciona os dois e lança tudo. Eu acho só que foi colocado tudo no mesmo, como sendo uma coisa só. Por isso que o acordo recorrido pela leitura que eu fiz, ele não faz essa diferenciação. Dá para perceber, pelo menos, Rita, se ele está ali? Quem? Esse outro abono? Esse que eu tive, assim, fica difícil até a gente... No voto vencido, a relatora, ela menciona os tipos, né? Os nomes que a fiscalização usou. Aí, porque no voto vencido, né, ela estava negando provimento, e o voto vencedor, ele fala só de abonos previstos em convenção, mas ela traz a... E no voto vencedor foi dado provimento, foi parcial, porque teve uma outra parcela de outra coisa, ajuda de custo, negócio. Tinha uma ajuda de custo. Mas em relação ao abono, foi dado provimento total. Até porque as competências são diferentes dos abonos. Tem.
conselheiro Mário acompanha? É isso? Você já tinha votado? Tá. Conselheira Ana Cecília. O conselheiro Mário, o conselheiro Pedro Paulo está dando provimento parcial para estabelecer apenas da abono correspondente à parcela extra-acordo. Extra-acordo. Presidente, eu tô entendendo pela leitura aqui do recurso voluntário que o pedido da contribuinte aqui é em cima da fundamentação de que houve acordo, né, em convenção coletiva. Então, eu estou entendendo que o recurso já foi sobre essa parcela. E estou entendendo também que o acordo de recurso voluntário, ele se pronunciou apenas sobre uma parcela. Então, o provimento constituído aí pelo contribuinte foi sobre aquilo que se referia aos acordos constantes de convenção coletiva. Então, sendo assim, eu vou negar provimento encaminho meu voto por negar provimento ao recurso da Fazenda, porque eu entendo que a verba unicamente tratada aqui é essa. Aí, para mim, assim, por mais que, se o contribuinte entendesse que o contribuinte recorreu disso, porque eu não consegui extrair que ele recorreu disso, dessa outra parte, mas ainda que se entendesse que ele recorreu disso, a decisão, o voto vencedor do acórdão recorrido, ele é omisso nessa parte. Então, não vou fazer, às vezes, de embargos agora para poder analisar um tema que não foi, eventualmente, trazido no vencedor. Mas, pelo que eu vejo, o problema não está aí, o problema está anterior, porque se a contribuinte não levantou isso, pelo menos pelo que eu entendi, não levantou na leitura rápida que eu fiz aqui, não levantou isso no recurso, então não recorreu disso. Se ela não recorreu dessa parte, a parte que está em discussão é unicamente a constante de acordo, né? Porque a fundamentação dela é em torno disso, se baseia nisso. Então, eu vou, nesse caso, negar o provimento do recurso da Fazenda. Você vê, você pode negar o coisa, mas, na verdade, isso foi tratado no acordo recorrido, inclusive foi objeto do relatório, foi referido no voto vencido e tal. Não, mas o provimento que foi dado para a contribuinte não foi sobre essa parcela, foi sobre a parcela que a fundamentação toda do acordo recorrido é justamente por dar provimento porque estava previsto em acordo e convenção coletiva. Então, assim, a parte que ele está dando provimento, que ele se remete lá, é a que estava constante, porque senão a fundamentação não teria lógica nenhuma com o que ele está decidindo. Ali, se a intenção fosse tratar desse abono, houve uma omissão na decisão, porque, embora se mencione no relatório, não é de discutir a matéria, não é tratar a matéria, não é entender que o colegiado discutiu sobre essa matéria, porque, pelo que me parece, nem se discutiu sobre essa parte, discutiu sobre a outra, que havia previsão em acordo. Então, assim, nesse caso, eu entendo que, ainda que o recurso trouxesse, que, ao meu ver, não trouxe... Mas o recurso não traz, Ana Cecília, essa que é a questão. O recurso traz. Pois é, nem trouxe, mas se tem a matéria que foi devolvida, no meu entender. Não foi devolvida. Então, para mim, o contribuinte se conformou com perder isso e recorreu da parte que estava prevista em acordo. E, por sua vez, o colegiado entendeu que ali havia direito do contribuinte nessa parte. Então, mas eu acho que pelo deciso o contribuinte ganhou isso no recorrido. Não. Ele não está no recurso voluntário. Não está no recurso voluntário, é o que ela está dizendo. Eu acho que no fundo que está, que foi tudo um engano, mas alguém tinha que ter embarcado para dizer, olha, tem uma parte que não é isso. E ninguém falou. Eu acho que o recurso dele, ele não é assim, prolixo, ele é bem simples. Mas, apesar da simplicidade, dá para extrair... O argumento é estar previsto. Exatamente, o argumento está previsto em acordo. Então, daí se entende que o que ele está recorrendo é justamente do que está previsto em acordo, senão faria sentido essa argumentação. Aí lá vem o colegiado recorrido e aprecia justamente esse ponto. Então, não tem como entender que tem outra coisa além disso. A questão, para mim, pior é o próprio recurso, porque é a questão do aspecto devolutivo, né? Se o fundamento para dar um pedaço e não outro exatamente não está em convenção, o recurso está falando especificamente o que é o previsto em convenção. Se tem outra coisa, teria que ouvir em algum momento falar. Mas vocês estão falando do recurso especial da Fazenda. Da Fazenda. Não, o recurso do contribuinte, não necessariamente ele quer falar dos dois, ele pode ter abdicado de um. Eu acho que não, Rita, mas... então, o que vocês estão comentando é que seria o quê? Então, a Fazenda não está recorrendo da parte do abono pago extra convenção. Ao que tudo indica, só quem viu isso foi a Vencida e o pessoal.
ao que tudo indica, eu acho, pelas peças aí. Mas tudo bem, vamos seguir aí. A conselheira a Ana Cida está, então, negando provimento, né? Teria que olhar aí cada coisa com mais... conselheiro João Vitor. E eu agora fiquei com uma dúvida muito grande, porque eu posso acompanhar a divergência, eu posso acompanhar o relator. Na verdade, o resultado vai dar basicamente na mesma, né? Pode abrir outra divergência também. Desculpa. Porque se eu não estiver enganado, pelo entendimento da divergência, não havia sequer mais discussão sobre aquele outro abono que não era objeto de acordo de convenção, não é isso? Mas aí a gente não teria que não conhecer com relação a essa verba? Funcionou isso, né? Se você... Não conhecer uma coisa que não foi Ela não foi citada. Você vai dizer assim, não conhecer. Não, mas aí se ele não pediu, como é que eu tô... Mas se ela não pede, por que eu estou fazendo a segregação no mérito? Então? Quem está fazendo isso é o relator. Você não faz segregação no mérito, você esclarece que o único objeto de controvérsia é o abono que está estabelecido. Eu seguiria uma linha assim, Mas o Pedro Paulo está mantendo o lançamento com relação ao abono... Mas já foi mantido. Não é isso, Nancy? Não foi. O provimento foi O total. acordo recorrido, ele exclui o abono. Ele não faz diferença de abono, ele exclui. A única coisa que ele manteve, eu acho que foi a ajuda de custo. Não, mas olha só. Total. Mas está dando provimento total ou está dando provimento... Para esse lançamento abono, ele deu total. Mas o objeto de recurso voluntário não era só o abono, o objeto de acordo de convenção? Não, o problema é que da bônus foi tratado tudo como sendo um abono. Pois é, mas esse atributo de... É porque esse abono, esse acordo... É uma coisa falada explicitamente no recurso voluntário, no voto vencedor e no recurso especial da Fazenda. Essa que é a questão. A minha questão é só essa. Tá? Então, eu não entendi também, teria que especificar muito bem isso, assim, ó. Estou entendendo esse recurso como unicamente a parte prevista no... Que é isso que a Fazenda está pedindo. Aí depois, Mas aí a gente está deixando de conhecer, então, quem for perguntar que vai ver isso. Não é deixando de conhecer. Não é objeto de recurso, não é isso, presidente? Seria a primeira vez que a Fazenda, no final, pede para voltar a autuação? Que é um problema esse, viu, Rita? Ela diz assim, no final. Então, que retorne a autuação na sua integralidade. Ela já fez isso em todos os... Não, o que eu estou só querendo, o que eu estou só ponderando é, se a gente entender que a Fazenda recorreu só com relação às verbas previstas em convenção coletiva, eu não posso, no mérito, manter parcialmente com relação às verbas que estão fora do acordo. Exato. Porque ela não recorreu disso. Sim. Exato. Né? Então, na verdade, você só negaria provimento ao recurso. Eu acho que a Fazenda recorreu de tudo, porque o acordo ele não faz essa diferença. Mas o acordo recorrido falou de tudo? Falou de tudo. Não falou, não. Não, o vencedor tá no relatório, inclusive. Quem ficou encarregado não viu. Quem ficou encarregado de fazer o voto vencedor não viu essa diferenciação claramente. Eu acho isso. Mas eu acho que o contribuinte nem fez. Segundo que o relatório e o voto vencido fazem a distinção. O voto vencido é vencido, né? Então tem que ver o vencedor. Sim. E o vencedor, ele fala é previsto em acordo ou convenção. Aí, por isso que a doutora Ana Cecília analisou o recurso, não é isso, Ana Cecília? Se o recurso abrange só o previsto em convenção, realmente não foi dado provimento em relação a todos os abonos. É porque o fundamento do recurso voluntário também é esse, é o fato de estar previsto em acordo ou convenção. E é por isso que eu estou entendendo que desde a hora que ele recorreu, ele já provavelmente recorreu daquilo que estava previsto em acordo em convenção, pela própria fundamentação, senão não teria sentido. Deixa eu só... E aí, quando foi analisado lá no acordo de recurso voluntário, embora o voto vencido e o relatório tocasse nas duas rubricas separadamente, o voto vencedor, ele fez todo um arrazoado ali, fundamentou só em cima de uma parte. Então, não tem como dizer que está abrangendo outra matéria além daquilo que está constando. Olha, nem tem recurso voluntário, no recurso voluntário do contribuinte, tem um item aqui. Está em qual folha? Acho que eu... Peraí. 264 já tem, João. 264 tem uma parte. Processo. Não, é outro processo isso aqui. Peraí, gente. Não sei qual.
que folhas 539 manual, mas eu acho que esse negócio é de outro processo, que está falando que a decisão de primeira instância afastou a incidência sobre o acordo. Bem, tem que olhar se é outro recurso mesmo, porque também não seria a primeira vez que se fala de alguma coisa que a DRJ até já deu, mas eu acredito que não, deve ser outro processo mesmo. Mas se pudessem ver onde que está a decisão de primeira instância, né, às vezes se fala, poderia ter feito essa... Eu acho que nem está correto agora se trazer para julgamento uma coisa que a pessoa não especificou na hora do recurso voluntário, assim como também não estaria correto se tratar de alguma coisa que o recorrente aqui agora, né, desse recurso especial, também não trouxe. Então, é isso que eu acho que... Na impugnação, ele fala que o abono extra é só uma expansão daquele abono previsto no dissídio. Foi isso que foi tratado o tempo todo como um abono único. Aí, não, vamos ver no recurso voluntário. Sim. Recurso voluntário. No recurso voluntário está tentando estender o abono extra ao abono previsto no dissídio. Então, quando o acórdão de recurso voluntário dá provimento em relação aos abonos, aí o Dr. Pedro Paulo passa a ter razão. Como é que ele fala aí no recurso voluntário, João? O recurso voluntário está na E-Folha 239. Diz assim, o abono extra-acordo, concedidos nos termos da ata de reunião da diretoria... Onde que ele está estendendo, João? 239. Ele fala que o abono... ele fala que o abono extra-acordo, esse concedido nos termos de uma ata de reunião de diretoria, possui o mesmo caráter atribuído ao abono salarial, uma vez que expande o benefício aos trabalhadores. Isso está no relatório, inclusive, do acórdão, foi resumido no relatório do acórdão de recurso voluntário. É por isso que eu digo que, na verdade, ele foi sendo tratado como um abono. Uma coisa só, tem razão. Coisa só. A Procuradoria poderia, eventualmente, ter detalhado, acrescentado esse argumento e tal. Agora, a gente entender que a Procuradoria recorreu de uma matéria da qual ela própria, o meu de parecer, desiste de recorrer e deixar de recorrer sobre uma parte que... Ela discorda? Ela discorda. Bem, eu vou seguir aqui, nós paramos em quem, hein? João Vitor? Isso, eu acompanho o relator. Você acompanha o relator, conselheiro Maurício. Presidente, eu vou continuar entendendo aqui que essa questão de ter, o fato dele ter vinculado um percentual do salário, como já fiz em outras vezes, né, por enquanto vou continuar o meu entendimento de que isso aí, ele torna a verba vinculada de uma forma ou de outra ao salário. E daí eu vou dar provimento ao recurso. Integral. Mas e o parecer? Não vai aplicar? Então, o parecer diz que ele tem que ser desvinculado do salário, né? Sim. E o você está dando a interpretação, entendi. Sim. Conselheiro Marcelo. No caso, tá mantendo o abono extra-acordo, né? Eu acompanho o relator. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar, na verdade, acho que eu vou abrir uma outra divergência, esse valor extra-acordo, eu estou entendendo que ele não tem caráter eventual, que ele é eventual, ele é de uma competência só, e se ele seguia, né, as mesmas regras do acordo que foi formado na convenção, ele era pago, inclusive, para pessoas que não eram funcionários da empresa. Então, eu acho que ele está desvinculado do salário, por essa razão, eu nego provimento ao recurso da Fazenda. Tá, então, vejam aqui, ó. Nós temos aqui Oi, Mário, não estou te ouvindo. A gente não está te ouvindo. O seu microfone parece que não está captando direito o que você está falando. Ele está aberto, mas está... Quem está falando? O Mário. Você quer falar alguma coisa, Mário? Melhorou, Mário. Eu só estou aqui só fazendo uma observação.
que a Rita está acompanhando a Ana Cecília, mas a primeira... Não, a Rita está acompanhando a Ana Cecília, não, o Maurício. Não, é porque os fundamentos... São Eu outros. estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Estou negando, mas Os meus fundamentos são diferentes do fundamento da Cecília. Porque Então, peraí, eu Ana entendi, Cecília e... o da Ana Cecília foi no sentido de que não tem nem a matéria mais em discussão. Isso, Só para eu entender qual o cenário que tem aqui. Ana Cecília... Não, eu dois. E aí eu entendi que a matéria não tinha sequer subido para apreciação do recurso voluntário. Mas agora eu mantenho a mesma conclusão, só que a matéria não foi levantada no recurso. Abono extra não foi levantado no recurso, não está sendo tratado assim. Tá, então, traduzindo em dar, negar, dar parcial, qual é o seu posicionamento, Ana Cecília? Só para eu entender. Acho que ela está negando, né? Está sem voz, Ana Cecília. Ela Está negando provimento. Está negando. Então, a Ana Cecília e Rita negando, né? Com o relator que está dando provimento parcial, não é isso? Para negar apenas, para negar provimento em para relação negar apenas ao abono previsto pela questão. dando provimento parcial para restabelecer a tributação sobre o abono extra. acordo. Aí a gente tem o Pedro Paulo, aí quem votou com o Pedro Paulo foi o João Vitor, o Marcelo. Marcelo, quem mais? Mário. Mário, tá. Pedro Paulo, João Vitor, Mário, tá. Eu também voto com o relator, tá? Não deu maioria, né? Eu tinha votado já? Eu tinha votado? Não, tinha não. Eu agora com essas considerações, eu acho que estava mesmo. O João Vitor esclareceu a questão do voluntário, né? Eu estava raciocinando como se ele não tivesse, mas ele faz sim, tanto faz que está. E daí, claro, depois que se... Mas mesmo não tendo sido apreciado, presidente, pelo É apreciado, eu entendo que... Aí a gente vai voltar a conversa toda de novo, viu, Ana Cecília? Isso aí já estava. Não, é só porque eu fiquei na dúvida, porque em alguns casos, quando não há embargo de declaração para integrar essa situação, aí a gente não adentra em outros temas. Mas o próprio contribuinte está pedindo um recurso. Vocês estão entendendo que foi tratado, e eu estou achando que não foi. Eu agora, com isso, não tenho dúvida que foi tratado, porque o próprio contribuinte está dizendo que é uma continuação, jogou-se como continuação, recolheu-se como continuação. Aí não tem problema. Eu não vejo como problema isso agora, não, porque eu acho que agora ficou bem claro para mim. Bem, enfim, só com o relator, votaram Mário, João Vitor, Mário, Maria Helena e Marcelo, né? E aí ficaram vencidas, negando o provimento com fundamentos diferentes, Ana Cecília e Rita, não é isso? E dando provimento, ficou o conselheiro Maurício, né? Dando provimento total, inclusive para essa parte aí, certo? É isso? Bom, então acho que deu maioria, né? Deu. Tá. Eu avisei vocês que eu queria ajuda e que eu fiz essa ajuda. Mas tá certo. Eu tinha antes aqui, sozinho aqui, né? Cada vez que eu pegava o processo, eu achava uma coisa diferente aqui, até que... Mas se você soubesse que a gente ia atrapalhar mais do que ajudar, você não tinha pedido. Por unanimidade de voto, o conselheiro ajuda você a dormir, tá tranquilo. E, no mérito... Estamos querendo rir aqui, viu, pessoal? Por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a tributação, vou pôr assim, sobre o abono extra... Como é que vocês estão? Extra-acordo. Eu posso identificar assim, né? Que aí tá... o próprio autofração identifica assim, o ocorrido, tudo. Vencidas as conselheiras Ana Cecília e Rita, que lhe negaram o provimento, e o conselheiro Maurício, que lhe deu provimento integral.
Certo. Agora vamos, então, ter que interromper nossa gravação, tá bom? Para a gente retornar já com a nossa pauta da tarde, pode ser? Uhum. Então, a gente retorna daqui 5 minutos, certo? Se alguém quiser fazer algum intervalo, alguma coisa, tomar alguma água, alguma coisa, tá certo? Daqui, a gente retorna 14h50, tá bom? Vamos fazer assim? Então, por favor, poderia interromper a gravação? Presidente, gravação interrompida. Obrigada.